Boa tarde a todas e a todos, telespectadores da TV Assembleia. Esta sessão solene é em homenagem à entrega de título de cidadão alagoano a esse grande alagipano, Ismael Pereira, que foi vereador por 3 vezes na cidade de Arapiraca e por 3 vezes foi deputado estadual. E é de conhecimento de todo o estado de Alagoas. Foi um dos maiores oradores que já passou por essa Casa Tavares Bastos. Homem que tem uma alagoanidade muito forte e nada mais justo do que, no dia de hoje, a gente conceder a ele esse honroso título de cidadão alagoano, que foi aprovado por unanimidade por todos que fazem a Casa Tavares Bastos, que é a nossa Assembleia Legislativa. Para a composição da mesa, eu convido o excelentíssimo senhor secretário de Comunicação do nosso Estado e que representa aqui o governador Renan Filho, o nosso estimado amigo Enio Lins, arquiteto e jornalista. Convido a ilustre, a elegante, a brava, a determinada deputada Ângela Garrote para também fazer parte da mesa. Convido esse grande agrestino, esse grande porta-voz do povo de Arapiraca, o meu dileto amigo deputado Ricardo Nezinho. Com muita satisfação, eu convido um deputado oriundo do estado de Sergipe, que é o meu amigo Garibaldi Mendonça, mas para os íntimos amigos sergipanos é Gariba. Eu quero dizer que Gariba foi um dos grandes jogadores de futebol que eu conheci lá em Aracaju. Jogava no Sergipe e teve como treinador o lendário Geraldo Oliveira e alcunha Geraldão. Então, a satisfação muito grande que a minha amizade com Gariba deriva-se de 1970. Nós nos divergimos porque ele é torcedor do Sergipe e eu sou torcedor da Associação Desportiva Confiança, o Dragão do Bairro Industrial. Convido a ilustre prefeita da cidade de Capela. Capela sempre se destacou pelas festas juninas. Capela de Sergipe. Nós temos uma capela aqui em Alagoas. A prefeita Silvana Manlac. Onde ela está? Está a caminho, é. Mas quando ela chegar, convido os grandes patrimônios de Alagoas, e que aqui, apesar de eu ser PDT, ele aqui representa o PDT de Alagoas, que tem como seu presidente o grande homem público que é Ronaldo Lessa. Eu me refiro ao doutor Jurandir Boia, médico, ex-deputado federal, fazer parte da mesa. E eu gostaria de convidar um ex-deputado, que é Alcides Falcão, que fizesse parte também aqui da nossa mesa, participar dessas homenagens
a o Ismael Pereira Nascimento. Eu convido os senhores deputados Ricardo Nezinho e Ângela Garrote para introduzirem o homenageado Ismael Pereira a este plenário. Gostaria de todos, de pé, nós pudéssemos entoar o hino nacional brasileiro.
Queremos registrar a presença do TED, ex-vereador Ted Pereira, ex-vereador de Arapiraca e filho do homenageado, e sua esposa Gilvânia Barros, que é vereadora do município também de Arapiraca. Eu passo o comando dos trabalhos à ilustre e brava deputada Ângela Garrote, já que eu vou fazer a abertura dessa solenidade em homenagem a Ismael Pereira. Boa tarde a todas e a todos. Quero iniciar saudando os ilustres deputados. Deputada Ângela Garrote, deputado Ricardo Nezinho e o deputado Garibaldi Mendonça, o nosso querido amigo Gariba. Quero saudar o homenageado Ismael Pereira Azevedo, o ilustre amigo Enio Lins, como eu disse, secretário de comunicação, e aqui representa o governador Renan Filho, o ex-deputado Alcides Falcão, doutor Jurandir Boia, que representa aqui o PDT. Quero saudar toda a família da maçonaria de Alagoas e de Sergipe, na pessoa do nosso querido delegado João Mendes, delegado competente, farejador de bandidos, e que engrandece muito essa solenidade. Deputado Ismael Pereira, deputado Garibaldi, eu venho há algum tempo estudando e com a ideia da unificação de dois estados do Nordeste. O estado de Alagoas com o estado de Sergipe. Vocês não imaginam a fusão Alci dos Anjos, nosso querido Nino de Pão de Açúcar, se criando um novo estado, TED, Gilvânia. O desenvolvimento que esses todos os estados vão ter. A união desses dois estados, ele receberia o nome de Estado de Alagipe. E com absoluta certeza, a capital seria Piranhas. É um dia muito importante para nós hoje aqui receber esse ilustre sergipano, esse ilustre alagipano de Capela, que viveu anos e anos aqui em Alagoas, em especial na cidade de Arapiraca, onde foi vereador por 3 vezes e por 3 vezes foi deputado estadual. Eu, ainda estudante, chegava aqui na Assembleia e conheci aquele time de deputados, Ismael Pereira, Eduardo Bonfim, Selma Bandeira, Leonardo Magalhães, Ronaldo Lessa, Miguel Palmeira, José Bandeira de Medeiros, ou seja, aqui tive vários e vários debates. E eu sonhava um dia chegar aqui. E, evidentemente, hoje eu estou vivendo o que eu desejei desde 1978, 80, quando aqui passava ainda estudante, tinha vindo de Aracaju, toda minha
carreira colegial, foi lá em Aracaju, no Colégio Estadual Ateneu Sergipense. Eu tive uma emoção muito grande. Semana passada eu estava em Piranhas e a TV Sergipe pega em Piranhas. Eu assistindo um Bom Dia Sergipe, o Colégio Ateneu foi totalmente reformado. Eu costumo dizer que toda família sergipana teve um parente ou um amigo que passou no Ateneu. E eu me orgulho muito de ter morado em Aracaju, em Sergipe, e ter estudado no Colégio Estadual Ateneu Sergipense. Mas, voltando a esse ilustre Ismael Pereira, um sergipano que conheceu, viveu, vivenciou, construiu legado no estado de Alagoas, mais precisamente na região do Agreste, na cidade progressista de Arapiraca, principal polo de desenvolvimento regional do estado de Alagoas. Refiro-me aqui com muita honra e satisfação de Ismael Pereira Azevedo, oriundo do município de Capela, no vizinho estado de Sergipe. Eu dizia a Ismael que eu tive um amigo e ele era representante das lojas insinuantes de Aracaju que vendia no sertão de Alagoas. O nome desse rapaz chamava-se Hércules, mas lá na terra dele, lá em Capela, Sergipe, ele era conhecido por Etinho. A mãe dele eu não lembro o nome, mas sei que era quem comandava o cartório do registro civil. E ele bem mais, uma idade mais avançada do que eu, mas eu construí uma amizade tão grande com ele, e o único filho que ele teve, ele registrou com o nome de Inácio. E através de Hércules, que era um curioso da música nordestina, eu comecei a admirar a Marinês, que era a cantora preferida dele em relação às músicas do Nordeste. Eu quero registrar com muita alegria aqui a presença do deputado, engenheiro, professor Marcelo Beltrão. Sorte de Alagoas no dia que tiver ele como secretário de Educação do nosso estado. Acho que Alagoas iria ganhar muito com Marcelo Beltrão e o nosso Cristiano ali, prefeito de Ilha das Flores. O Cristiano é alagoano. É alagoano. Sua família é de origem aqui do Prado, não é? Da rua Manaus. Sua tia Neide, que é médica gastro lá em Aracaju, casado com Roberto Rodrigues, que é engenheiro aposentado da Petrobras. Conheço muito sua família e você hoje está lá em Ilha das Flores. E os maiores prefeitos de Paulo Afonso são todos oriundos de Ilha das Flores. Paulo de Deus, Barbosa de Deus, Luiz Barbosa de Deus e Hamilton Barbosa, todos de Ilha das Flores, radicados em Paulo Afonso, e que fizeram uma revolução da administração municipal lá em Paulo Afonso. Ismael Pereira Azevedo logo cedo migrou para Aracaju, onde concluiu o ensino médio e, em seguida, incorporou-se à Força Aérea Brasileira no ano de 1960. Por isso que o dia de hoje é um céu de brigadeiro. Nós estamos hoje vivendo um dia de céu de brigadeiro, onde serviu no 1º do 7º Grupo de Aviação, agregado ao 2º Comando Aéreo, servindo na Base Aérea de Salvador e também na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Após cumprir sua missão na Força Aérea Brasileira, Ismael mostrou seu talento na área da publicidade, ao assumir a função de desenhista publicitário na empresa ALB, em Salvador, onde durante 4 anos adquiriu conhecimentos concernentes à fabricação de letreiros luminosos em acrílico, empreendedor
e, como empreendedor, monta seu primeiro negócio no ramo de publicidade em Aracaju. No entanto, com seu tino empresarial, resolve ultrapassar as fronteiras de seu estado e se estabelece na cidade de Arapiraca, na cidade alagoana, com seu comércio pujante e em fase de expansão. Seu negócio logo se desenvolve e Ismael passa a inserir-se, identificar-se cada vez mais com a sociedade arapiraquense, participando de diversos eventos culturais e artísticos. Promove salões de artes com exposições coletivas, funda e preside a Câmara Júnior de Arapiraca, filiado à Chambra Internacional, com sede nos Estados Unidos, a qual lhe concede o título honorífico, título vitalício de senador JCL. Ismael foi um dos fundadores da Rádio Novo Nordeste, inaugurada festivamente no dia 20 de agosto de 1976, com a presença do ministro Euclides Quanti de Oliveira, que era, na época, o ministro das Comunicações. Graças à sua colaboração a favor do crescimento da cidade e do bem-estar da população, Ismael Pereira não demorou muito para ser convidado a ingressar na vida pública, candidatando-se a vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, onde obteve uma vaga na Câmara Municipal como o mais votado de toda a história do interior de Alagoas. Após ser eleito por 2 vezes vereador, com um trabalho focado em atender às demandas do povo, consegue êxito na eleição para deputado estadual, sendo o mais votado na história de Arapiraca e obtendo voto em todos os municípios alagoanos. Ismael Pereira toma posse com um marcante discurso e inicia sua ação parlamentar, tomando assento na mesa diretora da Assembleia Legislativa como segundo secretário e ainda preside a Comissão Permanente de Redação Final da Casa Tavares Bastos. Sua ação parlamentar, entre várias, fica marcado por sua luta em pró do aproveitamento do gás natural, que acabou convencendo a Petrobras da importância de implantar uma unidade de processamento de gás natural no município de Pilar. Reelege-se deputado estadual por mais 2 vezes, sendo deputado constituinte no segundo mandato e chegando a convite do então governador Divaldo Suruagi, secretário adjunto de Estado do Gabinete Civil. Senhor presidente, senhores deputados, ao desligar-se da vida pública, concentra seus esforços no ramo da indústria gráfica, onde instalou a gráfica e editora Pontual no bairro de Jaraguá, onde produziu diversas matérias gráficas e editou a revista Periscópio. Ismael Pereira nunca esqueceu ou abandonou sua veia de artista plástico, tanto que é considerado pela crítica especializada um dos maiores expoentes do chamado neorregionalismo nordestino. É filiado à Associação Internacional de Artes Plásticas, a IAP, com sede em Paris. Ismael Pereira já realizou várias exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior, com obras expostas em diversos países. Em Alagoas, sua contribuição é ímpar e abrange os vetores social, econômico e cultural, objetivando sempre proporcionar
dignidade e melhores dias ao povo alagoano. Ismael Pereira, no estado de Alagoas, é nomeado membro do Conselho Normativo do Instituto de Tecnologia Educacional do estado de Alagoas, por decisão do governador Fernando Collor. É sócio honorário da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, cidadão honorário de Arapiraca, Tanque d'Arca e Joaquim Gomes. É ainda mestre instalado grau 33. Na maçonaria existe uma promoção. O grau maior da maçonaria é o grau 33. É você chegar a papa. E ele conseguiu esse grau 33. Tem o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Ele é pós-doutorado na maçonaria, já que ele já adquiriu o grau 33, sendo-lhe solenemente outorgado a medalha do mérito Montezuma, através do venerável da loja maçônica Virtude e Bondade do Grande Oriente, aqui da cidade de Maceió. Após longo período convivendo e atuando em prol do povo alagoano, decide, em 2001, retornar para Aracaju, onde vive atualmente com sua esposa, Isabel Cristina Melo Pereira, e seus filhos, Israel Melo Pereira e Antônio Pereira Melo. Por toda a sua contribuição, o estado de Alagoas, com a anuência da Casa Tavares Bastos, o recebe de braços abertos para conceder-lhe, com honra e alegria, o título de cidadão alagoano. Eu sempre costumo, Ismael Pereira, citar isso. A gente nunca pode falar na história da humanidade sem falar, secretário Enio Lins, sem falar nos antigos romanos. Os antigos romanos contribuíram muito e muito e muito com a humanidade. E os antigos romanos costumavam, nos seus dias de glória, nos seus dias de conquista, nos seus dias de vitória, nos seus dias auspiciosos, eles marcavam aquele dia, prefeita Aparecida Ferreira, de Poço das Trincheiras. Eles marcavam aquele dia com pedra branca. Hoje, 4 de novembro de 2019, tenho absoluta certeza que esse sergipano, conterrâneo de Tobias Barreto de Menezes, com absoluta certeza, ele vai marcar esse dia com pedra branca. Nós nos sentimos muito honrados, Ismael, de homenagear você com o título de cidadão alagoano. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Eu quero registrar com muita honra a presença de uma amiga e prefeita da cidade de Poço das Trincheiras, Aparecida Ferreira. É um dos grandes patrimônios que a administração pública municipal tem em Alagoas e no Nordeste. E
quero convidar com muita honra para fazer parte da mesa, que já foi convidada, mas não tinha chegado, a prefeita, ilustre prefeita da Capela. Nós chamamos Capela aqui a Capela. Eu não sei se lá em Sergipe vocês chamam a Capela. Aqui é a Capela, a Viçosa, a Champreta. Eu convido a prefeita da Capela de Sergipe, Silvânia Malac. Nós concedemos a palavra à ilustre prefeita da Capela em Sergipe, Silvânia Malac, para os nossos telespectadores, mais uma vez dizer que o ilustre deputado Ismael Pereira é filho da Capela lá em Sergipe. Boa tarde a todos. Quero pedir desculpas pelo atraso, mas o trânsito não ajudou muito. Mas é um momento especial para nós capelenses prestigiar o nosso querido Ismael. Excelentíssimo senhor, deputado estadual, Inácio Loyola, autor da propositura muito honrosa para o nosso município. Gostaria de cumprimentar os nossos amigos capelenses que vieram prestigiar esse ilustre capelense também nesta tarde. Boa tarde a todos. Minhas senhoras e meus senhores, estar presente nesta solenidade é motivo de muito orgulho para nós capelenses de Sergipe, a terra que nos deu ao mundo da cultura, da arte e da política um dos seus maiores personagens, o querido Ismael Pereira Azevedo, que recebe com justiça o título de cidadania alagoana. A terra que ele acolheu com muito respeito e afeto. Ismael Pereira é um dos maiores exemplos da cultura capelense. A cultura cada vez mais pujante e mais criativa, a expressão maior de nossas raízes e um grande legado no nosso município e para o nosso povo. Aqui em Alagoas, destacou-se na política, nas artes plásticas, fundador de emissora de rádio em Arapiraca, membro da maçonaria e participante de diversas entidades no campo artístico e cultural. Ismael foi vereador, deputado estadual pelo Estado da Alagoas por 3 legislaturas. Ismael Pereira é membro da Associação Internacional de Artes Plásticas, da Academia Alagoana de Cultura, da Associação Alagoana de Imprensa, da Casa do Poeta de Sergipe e membro fundador da Academia Capelense de Letras, ACLA. Um orgulho da nossa gente, um artista múltiplo e apaixonado pela vida. Sinto-me honrada na condição de prefeita da sua terra natal. E estar aqui e a me somar com todos nós capelenses aqui presentes, saudá-lo pelo título de cidadania do Estado de Alagoas. Você é um homem vitorioso, percorreu os trilhos da velha estação da sua amada Capela. E conquistou e conquista e valoriza a todos que te cercam. Tenho certeza que esta homenagem é um encorajamento de uma trajetória vitoriosa. Arrojado e simples, fez do seu ofício a sua vida. A felicidade por estar nessa honraria é de todos nós capelenses.
Por fim, deixo uma citação bíblica, extraída de Romanos, capítulo 12, parágrafo de 9 a 10. Sempre procuramos dar o máximo e o melhor de todos nós, em tudo aquilo que nos propomos a fazer. Mas, restringidos na nossa capacidade, por isso nunca podemos ir além da nossa limitação, mas sempre conscientes da missão da vida terrena. Nunca devemos parar, estagnar, jamais, e se encaminhar em busca de dias melhores, praticar o bem e amar o próximo e a Deus, sem nenhuma hipocrisia, destacando-se, detestando o mal, apegando-se ao bem. Amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Parabéns, velho sábio Ismael. Parabéns a todos os capelenses aqui presentes. Muito obrigada, que Deus lhe proteja e parabéns por essa esse honroso título de cidadão alagoano. Essas foram as palavras da prefeita de Capela, Silvânia Malac, e conterrânea do homenageado deputado Ismael Pereira Azevedo. Gostaria de convidar o ilustre deputado Ricardo Nezinho, filho de Arapiraca, a junto comigo, que fui o autor dessa proposição que concede o título de cidadão alagoano a Ismael Pereira Azevedo, para que juntos a gente faça a entrega a esse sergipano de sentimento alagoano. Queremos registrar também a presença do prefeito de Giraldo Ponciano, Davi Barros, de Djalma Pereira, Dione Camerindo, presidente do Sindicato dos Aposentados da Assembleia, José Carlos Matias, Marisa Matias, Alci dos Anjos, de Pão de Açúcar. Lá em Pão de Açúcar a gente conhece o Urnino, e que Pão de Açúcar tem uma ligação muito estreita com Sergipe. Nós já tivemos secretário de Saúde de Pão de Açúcar, secretário de Sergipe. Nós já tivemos subsecretário de Segurança de Pão de Açúcar, lá em Sergipe, Matias Monteiro. Nós tivemos já desembargador de Pão de Açúcar, desembargador em Sergipe. Nós já tivemos 2 prefeitos, filhos de Pão de Açúcar, prefeito de Aracaju, inclusive o atual, que é pela 3ª vez, é Pão de Açucarense. Eu costumo dizer
E o prefeito atual, Edivaldo Nogueira, é mais pão de açucarense do que mesmo Alci, do que mesmo o ex-prefeito Jorge Danta, do que mesmo o ex-prefeito Cacá de Pão de Açúcar. Porque ele é puro de origem, dos dois lados, tanto de pai e de mãe, lá de Pão de Açúcar. Queremos registrar também a presença de Rosilda Oliveira Barros, Ana Maria Silveira Costa, Cristina Barbosa, Cristiano Barbosa, um grande advogado, estava aqui, e quero dizer a vocês de Sergipe, será para o direito penal o que Tobias Barreto de Menezes foi, um estudioso, um cientista do direito. É sobrinho do nosso colega e amigo Marcos Barbosa, que é deputado estadual e presidente do CRB. Cícero Fernandes Oliveira, João Mendes da Silva, o nosso ex-secretário de Segurança, o xerife, e irmãos nossos de maçonaria, inclusive grau 33 também. Eu ainda sou sargento na maçonaria, ele já é general. José Lói Filho, da maçonaria também, José Amaro Alves, Irani Costa Araújo, Cristiano Cavalcante, e já citei a ilustre prefeita de Poço das Trincheiras, a nossa querida amiga, a Aparecida Ferreira. Passo agora a palavra ao homenageado. Excelentíssimo senhor presidente, muito atuante, percussiente, proficientíssimo, intelectual, escritor, historiador, que ornamenta o poder legislativo das Alagoas, que eu tenho, inclusive, a grata satisfação de ser parte integrante do seu seletíssimo rol de amizades. Meu caríssimo camarada Enio, e ele sabe por que eu assim me refiro, sabe muito bem por que assim me refiro. Grande combatente das trincheiras de luta, meu ilustre deputado lá do Agreste, filho de um grande amigo que nesta casa com ele também aqui estive, que me dá uma saudade enorme, o deputado Nezinho, que vejo na memória, através da presença do seu dileto filho aqui presente, atuando com muita eficiência, com muita competência nesta casa. Eu gostaria de pedir ao nobre presidente que me passasse, por favor, a nominata, porque a essa altura, com o peso da idade no convés da minha nau, como é ruim a gente pecar por omissão. E eu, a essa altura, já com a minha vista relativamente comprometida pelos tempos idos, eu posso cometer a grande falha de, pelo menos, em sua grande maioria, não fazer a citação, a nominata de tantos que aqui se encontram. Olha, na mesa, muitíssimo bem ornamentada, eu vejo a deputada Ana Garrote, que realmente é como disse o deputado presidente, que ela
é a mulher que representa o gáudio, a garra, o estoicismo da mulher sertaneja alagoana. E que bom ter essa fímbria, esta garra, esta disposição para a luta desse estandarte feminino que é esta grande deputada que Alagoas mandou para esta casa muito procedentemente. Vejo compondo este dispositivo o meu querido amigo, irmão Alcides Falcão, que disse-me reservadamente algum dia, o vento soprava bem suavemente, e ele, quase que cochichando ao meu ouvido, dizia: Ismael, só um motivo muito forte, de conformidade com as minhas disposições físicas já relativamente minimizadas, far-me-ia chegar à Assembleia Legislativa. Meu caro decano, deputado Alcides Falcão, que beleza tê-lo aqui. Eu sei que só um motivo muito forte faria Vossa Excelência voltar a esta casa. Deus te abençoe. Meu ilustre irmão, amigo, deputado Garibaldi Mendonça, representando a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Foi ele, este amigo, irmão, que eu não sabia que tinha, que logo que eu cheguei no alvorecer de Sergipe, não sei por que razão, ele sim, quem sabe, me deu a primazia de fazer com que a casa de Genal Tavares me outorgasse a medalha e o diploma do mérito parlamentar do Estado de Sergipe. E imagina, meus senhores, minhas senhoras, não foi, deputado Garibaldi, meu sumo pontífice, não foi, deputado Garibaldi, em Sergipe que eu parlamentei, mas foi em Sergipe que Vossa Excelência, tão logo ali cheguei, reergueu meus ânimos, balsamizou meu ego, dando-me a honraria de receber a comenda maior do parlamento sergipano, que foi a medalha e o diploma do mérito parlamentar. Deus te abençoe. Gravem a fisionomia e grave este nome: Garibaldi Mendonça, futuro prefeito de Aracaju. Meu amigo ilustre, que comanda o timão da nau do PDT, que bom tê-lo aqui, que bom. Deus te abençoe, doutor Jurandir, por me presentear com a sua tão honrosíssima presença. E eu sinto um prazer muito grande, porque, embora distante da minha capela, a excelentíssima senhora prefeita Silvani Manlac traz nos seus braços para entregar-me de forma suave como a flor do pessegueiro aquela que serviu de berço ao menino Ismael. Prefeita, se eu tivesse ainda piegas para ganhar um prêmio da Mega Sena acumulado, doravante, não mais terei essa ansiedade, porque presente maior Vossa Excelência me trouxe e foi a capela nos seus braços para mim, neste momento tão auspicioso da minha vida. Eu gosto muito de olhar para os cimos, mas sempre lembrar que os cimos se sustentam nos vales. Olho aqui para esta bancada, que é a alma viva deste parlamento, que é esta equipe que aqui se encontra, está aqui grafando. Mas olha, verborragicamente, palavra por palavra, vírgula por vírgula,
Deus abençoe, Deus as abençoe. Quanto tempo! E eu fico muito feliz por ter aqui a guardiã ali, e disse-me quando a convidei, só um motivo sumamente superior que me faria ausente. Professora Dione, Deus te abençoe. Quem não conhece a voz canora, argentina, a palavra fácil de Flávio Gomes de Barros, a quem eu agradeço muito por tantos e bons e relevantes serviços que me prestou para fazer as narrativas das minhas atuações parlamentares nesta casa. Doutor Flávio, muito obrigado mesmo. Eu não tenho aqui a nominata como eu precisaria. Eu vou me arriscar um pouco. Eu quero agradecer a presença daquela instituição que aqui está representada, e muito bem representada. E nessa oportunidade, eu quero dizer que o que me fez ter régua para traçar a minha vida foi a maçonaria. Quando nela ingressei, eu posso assegurar que eu pisei num solo sagrado do templo que me fez bem mais cidadão. E quero dizer que foi através do venerável que ali se encontra, meu grande amigo, irmão, que eu recebi a medalha Montezuma na minha loja mãe, mais que centenária, capitular, virtude e bondade. Então, a essa troika, a esse tripé, a esse triângulo perfeito, esse triângulo isósceles que aqui se encontra, representando a maçonaria alagoana, eu quero pedir venha para saudar a maçonaria, citando o nome do decano José Eloy. Meu irmão, meu amigo, muito obrigado. A família Beltrão sempre foi um alonga-manos para mim, desde Priscas Eras. Eu digo de Priscas Eras porque eu já estou caminhando para descortinar, descrever o cabo da tormenta. Mas quando, nesta casa, eu pugnava na vida pública, quantas foram as vezes que eu fui a Coruripe me curvar e pedir a bênção à família Beltrão. Doutor Marcelo, faça a minha gentileza, transmita ao clã Beltrão os meus agradecimentos por tanta bondade, tanta generosidade, principalmente nos momentos mais difíceis das minhas lutas eleitorais. E sempre contei com a participação efetiva e afetiva da sua família. Me faça a gentileza, não esqueça, agradeça a todos. Cláudio, imagina, quão bom tê-lo aqui diante dos meus olhos. Meu filho, Ted, aqui presente. Um bom pedaço da minha existência. Israel, meu filho, aqui presente. Minha nora, a vereadora Giovânia, aqui presente, me prestigiando. E a minha esposa, aqui presente. Prefeito Davi, meus netos. Olha, eu vou pedir, eu não vou dizer desculpas. E não vou precisar ficar de joelhos para pedir desculpas. Mas eu vou ficar um pouco por aqui. E sintam-se todos, pelo amor de Deus, sintam-se todos citados por mim. Certo, minha amiga Zélia Freire?
assomo a tribuna deste augusto plenário com muito comedimento, pois reconheço, presidente, que em ocasiões iguais a esta, em que a sensibilidade aflora e é posta à prova, a emoção pode sufocar e falar mais alto que a razão. Daí, meu ínclito presidente, o meu natural, imprescindível comedimento, ao assomar a tribuna desta casa. Mas, cautelosamente, eu ouvirei o gemido e o canto no galho do velho almeiro e me farei comedido oleiro para sustentar os frutos da videira. E vou pintar com todas as cores, com todos os matizes, este momento solene, entregando a Deus a escolha das cores. Considero-me, creiam, considero-me um ser muito feliz e agradeço a Deus por contar com um conjunto de pessoas singulares com as quais, com certeza, compartilhei e continuo compartilhando a minha vida. Registro com muito prazer e, para não esquecer, às vezes a memória vai bem para longe, mas depois ela é tangida e volta de forma muito amena. Minhas confreiras, capelenses da academia, da qual com muita honra faço parte aqui presente, representando a Academia Capelense de Letras, que vieram de lá e estão aqui me representando. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Transmita à presidente Conceição os meus agradecimentos e aos demais confrades e confreiras. Registro, pois, a presença, como falei, da minha esposa Isabel, aqui presente, a quem eu sou sumamente agradecido. Mas olha, o suprassumo do agradecimento ainda é pouco para eu agradecer a esta mulher, a esta alagoana, como os meus filhos, todos são alagoanos. Todos eles são alagoanos. E inclusive a minha esposa, a quem agradeço. Isabel, muito obrigado pela sua compreensão, pela sua solidariedade, sobretudo nos momentos mais difíceis em que eu fiquei envolvido na dinâmica da vida pública. E ela foi uma espécie de para-raio que sempre suportou trovoadas e trovões de uma forma tão suave, tão cândida, que me fazia respirar, renovando a alma. Muito obrigado, Isabel. Deus te abençoe. A bem da verdade, presidente, não nego. A bem da verdade, meus senhores e minhas senhoras, a primeira coisa que me veio à mente foi simplesmente dizer a todos, muito obrigado. Mas, num átimo, chego à conclusão que dizer apenas muito obrigado é fácil. Facílimo no superlativo absoluto. Muito pouco, porém, é para mensurar e retribuir esta tão significativa dádiva. Sobremaneira, esta dádiva, muito me honra, mas que, acima de tudo, me comove pela forte simbologia que tem. A implacável esteira do tempo já levou para muito longe, já levou embora. Por vez primeira, vai muito longe o tempo que pisei no abençoado solo alagoano. E o dia em que decidi fazer de Alagoas o meu lugar. Mas, aliás, é preciso que eu seja bastante verdadeiro e dizer que não fui eu quem decidiu
E sim, Alagoas foi quem decidiu se fazer lugar e morada dentro de mim. Esta é a verdade. É, pois, com modéstia, entrelaçada a júbilo e emoção, que recebo a honrosíssima cidadania honorária de Alagoas, ora a mim outorgada por esta colenda Corte de Leis. Destarte, quero em primeiro lugar agradecer a Deus por estar aqui, inteiro, sentindo-me plenamente ígido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus. Quero, de forma bastante ressonante, agradecer e penhoradamente ao eminente deputado Inácio Loyola, autor da propositura do nobilitário título que ora solenemente me foi otorgado. Agradecer por extensão aos doutos pares que secundaram a moção de Vossa Excelência. Transmita, deputado, também a ele os meus agradecimentos. Quero registrar aqui e fazer um agradecimento muito especial à minha ilustre amiga, doutora Maria Antonieta de Carvalho Veras, pela sua muito contributiva intercessão. E agradecer também ao excelentíssimo senhor governador do Estado pela sanção da lei, dispondo sobre a outorga capitaneada por Vossa Excelência. Senhor presidente, meus senhores, minhas senhoras, o cardeal Dom Eugênio Pacelli, presidente, definiu o legislador com as seguintes palavras. Legislador quer dizer arquiteto. Legislador quer dizer mestre. Legislador é ser semeador. Ser legislador significa permanecer no meio dos fatos para dominá-los e não por eles ser dominado. Ser legislador, meus caros deputados, meus senhores e minhas senhoras, é lavrar o futuro com visão, ânimo, alerta e mão firme. Ser legislador é jogar nas mãos a bênção ou a maldição, a exaltação ou o vilipêndio, a vida ou a morte de um povo. Isso é ser legislador. Ser legislador, numa frase muito curta, é colaborar com a obra criadora de Deus. Senhor presidente, meus senhores e minhas senhoras, creiam, nunca na minha vida eu li palavras tão justas e descrição tão perfeita para definir o que é ser legislador. Esperamos que os dignos pares desta colenda Casa do Povo tenha como escopo a permanente defesa dos legítimos interesses da coletividade alagoana, cujo clamor deve de ser galvanizado pelos seus líderes representantes. Essa é a obrigação, esse é o dever do legislador. É de bom alvitre lembrar aqui o saudoso Ulisses Guimarães, quando sabiamente disse: é tarde, mas ainda é tempo. Sim, minhas senhoras e senhores deputados, é tempo sim. É tempo de pugnar por uma Alagoas triunfante, cada vez melhor, cada vez mais igualitária. É imprescindível, contudo, para isto, que haja transparência e probidade nas ações inerente à luta pelos interesses da coletividade. Posso dizer assim, e com sonora altivez, pois quando estive aqui nesta casa, quando aqui parlamentei, eu com certeza parlamentei
com grandeza de caráter retilínea. Lembrando oportunamente que nesta casa eu fui um infatigável acendedor de lampiões, em homenagem ao grande poeta das Alagoas, Jorge de Lima. Na minha vida, presidente, quer seja de natureza pública ou privada, nunca, mas nunca, Isabel, nunca meus filhos, nunca minha nora Gilvânia, nunca meu filho Ted, nunca meus senhores e minhas senhoras, nunca meus netos, nunca desejei mal a ninguém. A ninguém fiz o mal. A minha preocupação era apenas, como respigador no campo, plantar bondade. E naturalmente, senhor presidente e senhores deputados, quem sabe não seja por isso que estou agora recebendo os frutos maduros da videira que plantei. Com certeza sim. Certa vez, o eminente escritor paraibano José Américo de Almeida disse que voltar é uma forma de renascer. E eu renasço publicamente nesta inexpugnável trincheira de luta, nesta muralha de peitos livres, para mais uma vez ter a subida honra de assomar à tribuna e relembrar que quando aqui parlamentei, levantei a minha voz, combatendo o bom combate, na qualidade de lídimo representante daqueles que têm voto, mas não têm voz. Imagina, foi isso que eu fiz nesta casa como lídimo representante. Levantei a minha voz em defesa daqueles que têm voto, mas não têm voz. Ao olhar para os quatro cantos deste plenário, deste retângulo, eu olho para os quatro cantos deste panteão e confesso, invade-me o peito uma tristeza tumular. Não ver diante dos meus olhos velhos companheiros com os quais aqui convivi. Não ouço mais Selma Bandeira. Não vejo mais Francisco Melo, José Bandeira, José Medeiros, José Bernardes, Elísio Maia, Oscar Fontes Lima, Manuel Lins Pinheiro, Sabino Romariz, Dinei Torres, Neusvaldo Leão, Mendonça Neto, João do Nascimento, nem vejo mais Afrânio Vergete. Contristado, outra alternativa não tenho, a não ser acender aqui e agora todos os meus turíbulos para incensar a memória de cada um dos que perderam a melhor e mais bela das ilusões, a vida. A vida, a mais bela e melhor das ilusões, eles perderam. Incenso, pois, a memória dos que se foram levados embora pela deusa da finitude em sua funérea carruagem celestial, e sem perspectiva de volta, deixando meu peito crivado de saudades, saudades que busco suavizá-las, entendendo, ou pelo menos me fazendo entendido de que o mundo é mágico e que as pessoas não morrem, apenas ficam encantados no dizer do insigne poeta Guimarães Rosa. Filho de Pedro, minha prefeita, filho de Pedro Joaquim de Santana e Joana Pereira de Azevedo, nasci coincidentemente na rua São Pedro, rua em que Vossa Excelência
tantos benefícios, fez. E continuará fazendo com certeza. Nasci, portanto, na airosa cidade de Capela, rainha dos tabuleiros costeiros sergipanos. Era 1940. Era 1940, quando na torre da igreja matriz da excelsa Nossa Senhora da Purificação, o relógio marcava exato 18 horas. Imaginem, hora do Ângelus, quando nasceu o menino Ismael. Por volta dos 3 anos e meio, eu fui abandonado pelo meu pai. Abandonado pelo meu pai, aos 3 anos e meio. E minha mãe, pobre, e acima de tudo, pobre e de pouquíssimas letras, ficou sem a mínima condição de me criar, deputado. Eu fui como que colocado pela lista de Schindler por uma prima mãe chamada Maria Pereira. Eu gostaria muito aqui estivesse para que eu a apresentasse como a segunda via da minha mãe, Rosilda. Maria Pereira. Aí, em face a esse gesto bondoso da minha prima, que me acolheu na casa dos meus tios, os tios saudosos, Henrique e Anita, que deram-me guarida, deram-me colo, deram-me comida e sararam as minhas feridas. Meus tios resolveram mudar-se para Aracaju. E eu tive que ficar com a minha mãe por alguns tempos. Mas aos 9 anos e meio, numa viagem de trem, prefeita, de trem, para Aracaju, em companhia do meu inesquecível primo Xavier, eu, da janela do trem, via minha mãe, tadinha, sentada à beira-linha em prantos. Ela que ficava e via o seu filho que partia. E da janela, para ela, para minha mãe, tadinha, sentada em prantos à beira-linha, eu acenava com um pedacinho de papel branco. Um pedacinho de papel branco como se lenço fosse. Mas confesso que tão pobre, tão pobrezinho, nem lenço eu tinha. Em Aracaju, fui morar novamente com os meus tios, iniciando os meus estudos no Grupo Escolar Rodrigo Dori, no bairro Esqueira Campos. Minha mãe, que coisa doce, que néctar, minha mãe. Ela resolve, com saudade do filho ausente, ir morar em Aracaju, morar na capital do estado. E o objetivo dela era simplesmente encontrar condições de me manter em sua companhia. E com muita garra, com muita luta, não é que ela conseguiu? Significando dizer, e aí teológica e biblicamente, deputado Inácio, Agar e Ismael, abandonados que foram por Abraão no deserto, sem água e um naco de pão sequer, conseguiram, às duras penas, atravessar o inóspito e escaldante deserto no qual eu e minha mãe fomos jogados. Minha inesquecível mãe, razão maior do meu existir, dedico a homenagem que ora recebi. Essa homenagem benemérita que a Corte de Leis das Alagoas me conferiu. A você, minha querida mãe. Obrigado, minha mãe. Minha saudosa mãe, que Deus acolha sua boníssima alma no benfazejo pináculo
da glória eterna. Mas, imaginem, depois dessa história, um tanto e quanto emocionante, eu sei, que bateu fundo em todos os corações dos que aqui se encontram, pois alguém poderia esperar que eu viesse para aqui simplesmente fanfarronar e dizer que nasci em berço de ouro, que sou filho de família ilustre. Não. Até porque, meu distinto irmão, a verdade é assim que eu aprendi lá entre as colunas. A verdade tem que ser dita. Mas, imaginem, dessa penosa travessia, confesso, eu posso até guardar algumas imagens distorcidas. Sim, confesso a todos, eu guardo, deputado Garibaldi, meu caro amigo, irmão Alcides Falcão, eu guardo algumas imagens distorcidas, sim, mas não guardo mágoas. Não guardo mágoas, até porque mágoas eu as lavo todos os dias, com lágrimas, se preciso for. E delas, das mágoas, eu faço telas. E nelas, pinto rosas sem espinhos. Aos 17 anos e meio, eu ingressei na Força Aérea Brasileira. Servi no 1º do 7º Grupo de Aviação, Esquadrilha do Urugã, responsável pelo patrulhamento da costa brasileira como um todo. Aviões da Beechcraft International, um avião complicadíssimo, e eu justamente fazia parte deste 1º do 7º Grupo de Aviação, que era agregado ao 2º Comando Aéreo da Força Aérea Brasileira, onde eu fui encontrar um pai. Onde eu fui encontrar um pai? Na Força Aérea Brasileira. Foi lá que este meu pai, a Força Aérea Brasileira, me deu basilares ferramentas da disciplina e da fundamental têmpera da cidadania. Desligo-me da Força Aérea Brasileira e retorno para Aracaju, onde com muita dificuldade monto uma pequeníssima empresa para a produção de letreiros luminosos e acrílicos. Fui o pioneiro no ramo em Sergipe. Bem-sucedido, resolvi montar uma empresa similar na cidade de Arapiraca, onde passei a residir. E ali, era meio-dia, sol lapino, na Praça Marques da Silva, aparece-me uma figura esguia, porém de uma bondade franciscana, Geraldo de Lima e Silva, de saudosa memória, um grande causídico que Alagoas perdeu. E ele me disse: Ismael, eu quero lhe formular um convite para você ingressar na vida pública, filiando-se ao MDB, que era simplesmente o cão do quinto livro, porque era pleno momento da Revolução, e nós éramos, meu caro Enio, nós éramos o albergue na trincheira de luta do MDB contra os anos de chumbo. Lembro-me ainda que na Câmara de Vereadores, imagina, Enio, que coragem, tigresa, eu fiz um projeto de lei para denominar uma rua de Arapiraca com o nome de jornalista Vladimir Herzog, em plena Revolução. Ó tempo, ó mores. Meu Deus, quase que vou para o 51º Batalhão de Infantaria Motorizada e lá ficar no chilindró pela ofensa ao comando revolucionário vigente na época. Mas, como Deus tem sido e continua sendo generoso comigo, não é que eu me livrei? Saí incólume. Que bom. Mas, para homenagear o grande jornalista que o DOI-CODE trucidou criminosamente, eu paguei esse preço, Enio.
mas valeu a pena. Talvez hoje, esse investimento que fiz esteja rendendo alguma coisa na Bolsa de Valores de São Paulo. Então passei a residir em Arapiraca e ali fui convidado, ingressei, aceitei o convite para me filiar ao MDB. E pasmem todos agora. A época em que eu ingressei na vida pública no MDB, o cargo de vereador era simplesmente não remunerado. Não era remunerado o vereador postulante em município com população menor que 200 mil habitantes. E eu, hoje, tenho a honra de dizer que entrei para a vida pública, não para me locupletar, mas entrei na vida pública para dar de mim o que deveria dar ao próximo, e assim o fiz. Fui, portanto, o vereador mais votado. E o MDB, que tinha 18 anos tentando chegar ao poder executivo de Arapiraca, minha prefeita de Capela, e nunca tinha conseguido. E não é que o menino da Capela, agora, investido na condição de homem público, na grandeza das Alagoas, e mais precisamente, lá na Arapiraca, estrela radiosa do professor Pedro Reis, não é que eu fui o vereador mais votado, assumi a presidência da Câmara e contribuí sobremaneira para que o MDB vencesse a eleição com 2.086 votos de diferença. Isso é bom ouvir o historiador, memorialista, deputado Inácio Loyola, porque vai fazer parte dos seus arquivos implacáveis. No elenco das minhas atuações parlamentares municipais, eu quero ressaltar aqui, para não ir muito longe, que num determinado momento, eu que era muito interessado pelas questões culturais de Arapiraca, tinha um programa num pedacinho de sala na antiga prefeitura, forrado de esteira, era acústica. E eu olhava e dizia assim, eu apresentava um programa criado por mim, intitulado Panorama Artístico Cultural. E eu olhava e dizia, como é que pode o município da grandeza de Arapiraca, meus netos, prefeito Davi, minha esposa, meus filhos, todos, e a vereadora Giovânia. Eu não me conformava que Arapiraca tivesse apenas um serviço de alto-falante, travestido de emissora, que nem sequer homologado pelo Dentel era. Falava daquela sala e cochichava para a esquina mais próxima. Não era uma emissora de rádio. E eu, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí concebi, lutei, fui à Rádio Bandeirante de São Paulo, fui a Furukawa, e lá consegui todos os elementos necessários para instalar uma emissora de rádio. E resultado, botei uma pastinha embaixo do braço, voltei, criei a logomarca da Rádio Novo Nordeste, procurei os empresários, os profissionais liberais, para que se aglutinassem e comprassem ações da Novo Nordeste para permitir a capitalização da empresa e comprar os equipamentos. E não é que a empresa foi montada e foi inaugurada com a presença do excelentíssimo senhor ministro Euclides Coelho de Oliveira, e que quando veio inaugurar, eu tive a primazia de fazer a saudação ao ministro no momento da inauguração. E eu simplesmente, num pequeno trecho, disse, excelentíssimo senhor ministro, o Agreste lhe agradece. Lhe agradece como se fosse um mandacaru tão verde, mas com os braços abertos e agradecidos ao Altíssimo, porque Arapiraca agora não reverberará apenas a sua palavra da prefeitura antiga de Arapiraca para a próxima esquina, mas falará para o Nordeste e para o Brasil. Isso foi uma felicidade para mim. Então, eu quero citar apenas nas minhas lides parlamentares municipal, apenas esse grande momento na minha vida que foi conceber e ser um dos fundadores da Rádio Novo Nordeste.
após 10 anos como vereador, não é que eu tive a ousadia, minha deputada, a ousadia de candidatar-me a deputado estadual, mas olha, não é que eu fui eleito? Fui, deputado Garibaldi, fui eleito. E mais, com uma votação retumbante, histórica. Porque naquela época, me permitam ser um pouco prosaico, a história era outra, o paradigma era outro, a formatação, o modus operandi da eleição era outro. Nós não falávamos do trio elétrico, nós não contratávamos chiclete com banana nem calcinha preta, era no gogó. Era na carroceria de um caminhão. Então, logrando pleno êxito e saindo de Arapiraca com a votação retumbante, fui deputado por 3 legislaturas, inclusive sendo deputado estadual constituinte. Os implacáveis anais desta casa, e eu coloco à disposição, os implacáveis anais desta casa, que inclusive alguns meses passados eu vim pegar o meu histórico das minhas lides parlamentares e confesso, eu recebi 1 metro de papel ofício registrando a minha passagem por este parlamento. Eu não vim para aqui balançar minha cabeça como caatenga e dizer apenas amém, amém, amém. Aqui eu busquei incansavelmente o melhor para esta terra, para este estado. Como muito bem exemplifica a minha luta junto à Petrobras para a implantação de uma unidade de processamento de gás natural nas Alagoas. Hoje, não é filosofia vã de minha parte. Quem quiser, vá e veja no município do Pilar uma unidade de processamento de gás natural que processa hoje mais de 2 milhões de metros cúbicos dia. E isso significou não apenas a geração de emprego, a geração de renda, e, sobretudo, eu diria, o início de uma nova era no processo da industrialização do estado de Alagoas. 2 milhões de metros cúbicos que eram jogados para outros estados passaram a ser processados em benefício do povo de Alagoas, que eu estava aqui representando com a obrigação de cumprir com o meu dever. Esses 2 milhões de metros cúbicos de gás natural são extraídos do subsolo, do rico subsolo alagoano. Ao PGN de Alagoas significou, portanto, vejam bem, eu era apenas um pequeníssimo deputado estadual. Mas a luta foi uma luta de gigante. O investimento que a Petrobras foi obrigada a fazer em Alagoas, porque eu imagino, deputado, me faça uma gentileza, mas eu sou obrigado a dizer que certa vez eu fiz um requerimento à casa solicitando a presença do staff da Petrobras aqui. E aí vem o staff da Petrobras, me lembra, essa casa ficou uma parafernália, telão de todos os lados, eles todos embecados, engravatados, e eu, pobrezinho, deputado. Aberta a sessão, o presidente concedeu-me a palavra. Vejam bem, ouçam as minhas primeiras palavras. Senhor presidente, senhores deputados, meus senhores, minhas senhoras. Quero iniciar as minhas palavras dizendo que a Petrobras está confundindo Alagoas com uma tábua de pirulito. Aliás, desculpe-me, senhores. Me desculpem. Os senhores não têm a obrigação de saber o que é uma tábua de pirulito. Sabe eu que na capela vendi pirulito de mel de abelha nos meus costados de criança, nas ruas, nas praças e nas avenidas. Pois é, então a Petrobras está confundindo Alagoas com uma tábua de pirulito. E isto não é possível continuar. Até porque nós temos, na época, 14 bilhões de metros cúbicos de reserva provada do melhor gás natural do mundo, que os senhores teimam em dizer que o gás é sulfidificado, que não presta e que não tem demanda.
E aí eu abri a minha pastinha 007, dessa que o deputado Inácio Loyola tem aí, que lhe acompanha. Tirei da minha mala a cromatografia do gás que eu consegui, mas consegui misteriosamente. E aí provei e disse: meus senhores, os senhores dizem que o gás de Alagoas não presta, que é sulfidificado. Mas olha aqui, senhores, a cromatografia do gás de Alagoas, que é tão bom, tão puro, quanto o gás da China, da Conchichina, onde quer que os senhores queiram. Essa era a minha luta. Agir assim, como eu estou dizendo, foi com plena consciência de que não estava prestando nenhum favor a Alagoas, mas sim cumprindo com o meu dever de homem público, investido nas condições de líder representante de um povo acolhedor, ordeiro, trabalhador, de alma pulcra e intimorato na fé, na esperança, que é o único bem comum a todos os seres humanos. E eu os conclamo, meus conterrâneos das Alagoas, eu os conclamo, continuem firmes na esperança, pois ela, a esperança, é o único bem comum a todos os seres humanos. E quem na vida, por um momento qualquer, fraquejar, por uma dor um tanto atroz, por uma depressão, uma tristeza profunda, mesmo assim, eu os aconselho, mantenham acesa a chama da fé. Tales de Mileto já dizia isso há milênios de anos passados. Como homem público, de tempo inteiro, de comprovada dedicação exclusiva, exigida pelas circunstâncias inerentes à missão, o que de certo me privou a liberdade pessoal, mas mesmo assim, eu fui regiamente gratificado, recompensado, vez que foi assim que eu pude servir ao povo alagoano. Sou apologista de que a sociedade deverá ser sempre vencedora, mesmo nos antagonismos do Estado, pois a história sempre se nos propõe desafios. E muito sabe a minha ínclita prefeita de Capela. Mas olha, eu quero aqui abrir um box rápido, porque eu estou conseguindo fotografar com as minhas retinas já cansadas o meu amigo e irmão Manuel Prado Vasconcelos, aqui, neste ângulo. Um dos maiores empresários do estado de Sergipe. Inclusive, seu pai, Reizinho, de saudosa memória, que foi praticamente o grande comandante da nau da política sergipana e um dos maiores e expressivos comerciantes do estado de Sergipe. Pradinho, eu sei que você é um homem muito ocupado, tem as suas redes de comércio espalhadas pelo estado de Sergipe, mas que bom, Pradinho. Eu não tenho absolutamente nenhum vocábulo, nenhum adjetivo para mensurar a grandeza do prazer de estar aqui, lhe fotografando com os meus olhos já cansados. Meus senhores, minhas senhoras, percebo, deputado Inácio, percebo que entardece. Percebo, pois o sol no horizonte já se despede, buscando de mansinho um repousante ninho no seio da serra. Emanada das alturas celestiais, regalada, uma imperceptível chuva fina cai. E eu sei, é hora de me agasalhar e com passos lentos e fechar a porteira da minha velha gamboa. Voltar para casa, onde uma cadeira de balanço me espera, para ouvir o último canto do bem-te-vi e contemplar a inenarrável beleza da Lagoa Mundaú. Mas antes de fechar as cortinas e apagar as luzes da ribalta, quero reiterar os meus mais penhorados agradecimentos a todos que me prestigiaram com suas tão honrosas presenças neste momento tão significativo para mim. Fiquem certos todos, meus amigos e minhas amigas. Eu os guardarei nas dobras mais sedosas do meu coração.
não tenham dúvidas. Num trecho da célebre obra Dom Quixote de La Mancha, Miguel de Cervantes, fazendo alusão ao livro dos Salmos, disse: a ingratidão é o pecado que mais ofende a Deus. Tenha certeza, eminente deputado, abençoado pelas águas do Rio São Francisco, lá nas paragens da Bela Piranhas, que mais parece pela sua grandeza bela um presépio contínuo de Natal. É assim sua cidade, que eu já tive inclusive a grata satisfação de pisar aquele solo abençoado. Que bom! Mas o deputado Inácio Loyola, se fosse celular, teria 2 chips. Por quê? Nascido em Piranhas, foi registrado em Canidé do São Francisco. Então significa dizer, deputado, que Vossa Excelência é a galvanoplastia da sergipanidade. E o seu amigo aqui, o suprassumo da alagoanidade, com muito prazer. Muito grato ser-lhe-ei. Jamais ofenderei a Deus pelo pecado da ingratidão. Pois, deputado, ser-lhe-ei eternamente grato, porque foi Vossa Excelência quem, tomando essa iniciativa, me fez ser inserido no contexto dos inedodados filhos desta terra. Terra por Deus louvada, terra que me deu todas as possibilidades e oportunidades. Sou convicto de que dei e continuarei dando a Alagoas o melhor do meu empenho, a minha mais acentrada dedicação. E se isto, deputado, se isto significar cidadania, eu proclamo agora a todos, com orgulho, sou cidadão alagoano. Obrigado, muito obrigado, meus queridos conterrâneos. Obrigado, Alagoas, terra onde a chuva molhou meu sorriso e o sol enxugou meu pranto. Obrigado. Queremos registrar também aqui as presenças do engenheiro Fernando Ramalho, do major Paulo Sérgio Tenório da Silva, da psicóloga Selma Ferreira. Quero registrar a presença de Valdo Dias, que representa a cidade de Traipu. Quero registrar a presença também de Regis Cavalcante, ex-deputado federal, jornalista e presidente do Cidadania. Quero registrar também a presença de Geraldo Ribeiro, esse grande palmeirense, e também agradecer a organização desse evento, tendo à frente a competente chefe cerimonial desta casa, a nossa querida Tereza Melo, Melo com 2 L. Ela é a chefe cerimonial e a competência dela é uma coisa que a cada solenidade a nossa casa procura sempre aprimorar mais.
Eu não poderia deixar de citar a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Girau do Ponciano, Jarbinhas Barros, os nossos agradecimentos, Jarbinhas, e de toda a população de Girau do Ponciano, que sempre se fez bem representada aqui com o deputado Gilvan Barros e agora com o deputado Gilvan Barros Filho. Depois das palavras abalizadas do homenageado, eu quero dizer que é um dia de muita alegria para nós que fazemos a Assembleia Legislativa, que essa 19ª legislatura a gente tem procurado reconhecer, homenagear aqueles que fizeram por Alagoas, e também o nosso trabalho aqui tem como objetivo principal o engrandecimento, o desenvolvimento do Estado de Alagoas. Hoje nós tivemos uma audiência pública, tendo como propositor o combatente deputado Marcelo Beltrão, sobre as potencialidades do turismo do litoral sul de Alagoas. Para mim, é a região que tem as maiores potencialidades para se explorar o turismo. Eu dizia, deputado Garibaldi, que o estado de Alagoas, deputado Ismael, é o estado, é a terra do leite e a terra do mel. Nós temos tudo para ser o estado mais desenvolvido do Nordeste. Eu tenho dito que Alagoas tem tudo para ser, para o Nordeste brasileiro, o que a Califórnia é para o Oeste americano. E, evidentemente, essa audiência hoje, onde se discutiu as potencialidades do litoral sul, eu dizia que as duas vertentes para o desenvolvimento de Alagoas, um é o setor agropecuário e o outro é o turismo. Com absoluta certeza, a partir do momento que a gente explorar essas duas potencialidades, o estado de Alagoas vai ser uma referência para esse nosso Nordeste brasileiro. Quero registrar a presença de Cairo Castro, presidente da Câmara de Vereadores de Piaçabuçu. O amigo Cairo, ali eu conheço. Eu hoje, nesse debate, perguntei que desapareceu a pilombeta. Estou muito preocupado com o desaparecimento da pilombeta lá em Piaçabuçu, na região da Foz. Mas foi um dia muito importante para essa casa. Quero agradecer a presença de todos e de todas, em particular aos sergipanos que acompanharam esse ilustre sergipano Ismael Pereira, que hoje o Parlamento alagoano reconhece ele como cidadão alagoano. É um momento muito importante para nós que fazemos essa Assembleia Legislativa. E vocês, sergipanos, é uma honra muito grande. Eu costumo dizer que conheço o deputado Garibaldi Mendonça, que para mim é Gariba, desde 1970, quando ali cheguei com todos os meus irmãos para estudar no Colégio Estadual Sergipense. Me orgulho muito de ter morado e vivido e as amizades que eu fiz no estado de Sergipe. Eu saí de Sergipe, mas Sergipe não saiu de mim. E quero dizer a vocês, sergipanos, que eu carrego uma sergipanidade talvez maior do que muitos e muitos sergipanos. E no futebol eu só estou dando certo lá, o Confiança, que foi para a Série B. Porque o meu CSA está para cair e meu Fluminense do Rio de Janeiro. Futebol esse ano para mim só está dando certo lá em Sergipe, Confiança. Portanto, os nossos agradecimentos e convido a todos de pé
para ouvir a execução do hino de Alagoas. Alagoas, estrela radiosa, que refugia ao sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs, alma pura de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira fugir sobre nós, e maiores, mais fortes nos faz. Tu, liberdade formosa, gloriosa hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Salve, ó terra que entrando no templo, caule ovante da indústria te vas, dando às tuas irmãs este exemplo de trabalho e progresso na paz. Sus os hinos de glória já troam, a teus pés os rosais vêm florir, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao porvir. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Encerro a presente sessão agradecendo a todos que compareceram a esta sessão. Uma boa tarde, que Deus nos abençoe.